Bom, então, dando seguimento, né, a gente vai apresentar o planejamento técnico para a cultura do arroz. O grupo é composto por eu, Leonardo, o Gabriel Faco, Maurício Viquete e Murilo Lunardi. Pode passar. Então, aqui as características da propriedade. É uma propriedade que está presente no município de Cacequi, no Rio Grande do Sul. E a gente vai trabalhar com 200 hectares de várzea, onde a gente vai implementar, né, o famoso ping-pong, que é 100 hectares de arroz e 100 hectares de soja na várzea, e também a integração lavoura-pecuária, né, que é a utilização dos bovinos, do passeio bovino, no inverno. Pode passar. Então, a nossa proposta de rotação de culturas, né, para o primeiro ano é uma questão mais ampla, uma visão mais holística, para que a gente possa implementar as mesmas culturas nas duas áreas, né? Levando em conta que são duas áreas de várzea, mas que possam haver alguma dificuldade de dreno e tudo, mas isso vai ser falado posteriormente. Então, a gente vai tentar implantar o azevenho, o trevo e cornichão, para quê? Viabilizando a questão econômica, para que a gente consiga melhorar a concentração de pastejo, aumentar uma carga, ter uma carga maior de bovinos, para que a gente não tenha essa perda econômica no inverno. Então, a gente não vai deixar a área de arroz em pousio, que normalmente ela fica, e para a soja ela vai viabilizar em relação à palhada, né, para a gente efetuar um bom plantio direto. Já para o segundo ano, a gente já vai pensar em enxugar essa questão de pastejo, utilizar uma carga um pouquinho mais elevada nos 100 hectares de soja, né? E utilizando as mesmas culturas, o azevinho, o trevo e o cornichão. E para o inverno, a gente vai utilizar o trevo persa. Por quê? Para a gente não deixar a área em pousio. A gente já tem alguns estudos já que comprovam essa relação, principalmente por ser uma leguminosa e ela apresentar uma boa quantidade de nitrogênio para o solo e para a cultura posterior. Então, o arroz é uma cultura que ela necessita de nitrogênio. Então, a gente pensa em viabilizar economicamente, assim, para a gente conseguir encaixar na propriedade essa questão de rotação de culturas. Pode passar. Bueno, então, falando um pouco do manejo da área do arroz, primeiramente nós temos que levar em consideração o preparo antecipado. Por que o preparo antecipado? Se tu quer fazer uma semeadura na janela adequada, tanto para soja como para arroz, tu tem que ter um preparo antecipado nessa área. Esse preparo antecipado ele se baseia em 3 pilares. Primeiro, colheita no seco. Segundo, o preparo antecipado dessa área. E terceiro, uma boa drenagem, uma boa cobertura para a cultura que irá por vir, que nesse caso aqui é a soja. Então, falando de colheita no seco, o que isso vai proporcionar? Um menor consumo de combustível e um menor desgaste de máquinas. Falando do preparo da área, nós temos uma excelente alternativa que surgiu de alguns anos para cá, que é o rolo faca. Ele faz a incorporação dessa palha que facilita na decomposição e talvez sucessivamente, em algumas áreas, pode diminuir uma gradagem, que isso é essencial porque tu tem um menor desperdício de combustível. E sucessivamente isso, nós temos que realizar uma boa drenagem. Como a cultura do soja ela não tolera um solo encharcado, um solo úmido, nós temos que ter uma boa drenagem, uma boa palhada, uma boa cobertura em cima desse solo. Pode passar. Falando um pouco do manejo da soja, ele se considera um pouco mais simples. Como a área ela já foi previamente feita, digamos assim, numa pós-colheita do arroz, a área de soja ela já vai estar nivelada e já vai estar bem mais apta para receber o próximo cultivo, que seria o arroz. Então, para isso, após a colheita, recomenda-se fazer o levante das taipas, já o nivelamento, que isso facilita na hora do plantio, sem que tu tenha um manejo de dessecação mais no cedo e tu possa entrar na janela adequada para a cultura. Pode passar.
Bom, então, a cultivar que nós delimitamos utilizar ela é a cultivar 424 RI, possui um ciclo médio, a densidade de semeadura ela varia de 80 a 120 quilos, no espaçamento de 0,17 centímetros, no qual a data de semeadura ela vai realizar-se entre outubro, a primeira quinzena de outubro, segunda quinzena, é uma época ideal para essa cultivar. Pode passar. Falando um pouco de população de plantas, como a cultivar ela tolera de 80 até 120 quilos, nós optamos por usar 100 quilos de semente por hectare. No que isso, em número de sementes por metro linear, ele fica em torno de 64 sementes por metro. E, sucessivamente, 388 sementes por metro quadrado. Pode passar. Dando seguimento, não pensando apenas em ter uma semente de qualidade, temos que saber prevenir de doenças. O uso do estandac é imprescindível para o controle da bicheira do arroz. É um dos melhores controles nesse termo de bicheira de arroz. Pode passar. Então, como já foi comentado, nosso manejo, áreas que tendem a ficar em plantio direto tendem a ter o maior número de plantas daninhas com incidência e resistência. No nosso caso, o azevém e a buva vão estar com bastante frequência nestas áreas. Pode passar. Pensando nisso, bolamos um manejo estratégico para o controle do azevém, da buva e as demais plantas daninhas, usando 2 produtos seletivos, que seriam o Poker, uma dose de 800 ml, pegando gramíneas, e o HIT, com a dose de 70 gramas por hectare, que seria mais focado em controle de folha larga, no caso, a buva. O Poker para capim-arroz, a azevém resistente. Então, não entrando com o glifosato junto, apenas o Poker e o HIT. E, claro, o óleo mineral. Já essa primeira aplicação seria feita em torno de 30 dias, 25 dias antes do plantio, em pré-plantio. Pensando no melhor controle, a gente entraria com um herbicida não seletivo, de ação total, no caso o paraquat, o gramocil, que é composto por paraquat mais diuron, usando 2 litros por hectare, para dar aquela torrada e eliminar o que sobra das demais aplicações, usando uma cauda de 100 litros por hectare. Pode passar. O manejo de pré-emergência no arroz é muito importante. A gente tem ferramentas hoje que nos auxiliam em grande demasia no controle de plantas daninhas. O uso do Gamit, que é um pré-emergente, ele é muito eficiente no controle de arroz vermelho, capim-arroz e demais plantas daninhas, mas só que tem que ter um cuidado no momento da aplicação. Sempre buscar o momento ideal, cuidar o ponto de agulha. Esse ponto de agulha seria antes que as folhas verdadeiras começam a aparecer. Pode passar. Bom, agora dando seguimento, eu vou falar um pouco da calagem. Bom, primeiramente, a gente utilizou o laudo de análise que o professor disponibilizou, e para a gente saber fazer os cálculos da calagem, então eu peguei e separei a amostra sistematizado, eu delimitei que seria a área de 100 hectares de arroz, e a amostra Arumã 02, que seria a área de soja. Bom, para a gente fazer os cálculos de calagem, então, na área de soja, que seria a segunda, amostra, que seria essa de 5,6 de pH, então não é a gente optou por não fazer a calagem, tanto porque o pH ele tá ideal,
A saturação de base ela está um pouco abaixo, mas não é tanto, então a gente optou por não fazer a calagem. Mas na área de arroz, que seria essa primeira amostra, a gente optou por fazer a calagem porque o pH está abaixo, a saturação de alumínio é alta e a saturação de bases é baixa. E a gente também avaliou os teores ali dos nutrientes cálcio e magnésio que estavam baixos para delimitar a utilização do calcário dolomítico na área do arroz. Então, para fazer os cálculos de calagem, então a gente utilizou um manual de adubação e calagem para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em que a gente estabeleceu, então, para fazer esses cálculos. Então, nesse caso, a gente utilizou o índice S&P que estava no laudo de análise, que seria esse 6.1. Então, com 6.1, a gente precisaria de 1.3 toneladas por hectare para levar o pH a 5,5. Então, que seria um SMP que a gente utilizaria. Mas então, considerando que a gente precisaria aumentar os teores de cálcio e magnésio, então a gente limitou então a utilizar 2 toneladas por hectare do calcário, então preferencialmente dolomítico. O manejo dessa calagem, então a gente faria junto no preparo das áreas, então, que seria porque seria incorporado, né, esse calcário. Bom, agora comentando um pouco sobre a recomendação de adubação. Então, a adubação também, a gente utilizou o laudo que foi disponibilizado e interpretando os teores de argila, matéria orgânica e CTC, deu argila igual a 4, matéria orgânica baixa e CTC baixa. Então, para interpretar o fósforo e o potássio, a gente também utilizou o manual de adubação e calagem. E, nesse sentido, na interpretação do fósforo, teor de argila 4, 10.1 e 10.8 se encaixou embaixo. E teor de potássio, 36 e 60, teor baixo, da CTC baixa, então entre 7,6 e 15 de CTC, 31 e 60, teor baixo também de potássio. Então, fósforo e potássio estavam baixos nessas áreas, mas então a adubação de arroz a gente usou com expectativa alta, né? A gente vendo que ia ser um ano bom para o arroz, então seria interessante investir mais e ter uma expectativa alta de rendimento. Então, as necessidades que precisou foram 120 quilos de N, 60 de fósforo e 90 de potássio. Nisso, a gente utilizou 300 kg por hectare da formação 5-20-20 e mais 232 kg por hectare de ureia. Como foi um manejo de adubação nitrogenada? Então, a gente utilizou 2/3 do N em V2, a partir de V2, para essa área aí de 100 hectares no arroz, e 1/3 do N na diferenciação na panícula, estágio representado por R1. Então, seria a partir de V2 e R1. Nesse sentido, por que não usar 3? A gente não seria tão economicamente entrar com mais uma aplicação de N, depois dos estágios aí V6, entre V6 e V7, porque seria uma quantidade de ureia muito baixa. Então, a gente usou 70 kg de N no início do perfilamento, e isso daria 150 kg de ureia por hectare no início do perfilamento, e 35 kg de N por hectare em R1, que isso totalizaria 78 kg de ureia nesse estágio. Bom, a adubação da soja, então, a gente delimitou uma produtividade média de em torno de 3.000 kg por hectare,
e nisso as necessidades estariam de 95%, de 95 de fósforo e 115 de potássio. Então, como é uns teores muito elevados, a gente optou por fazer uma adubação de correção, isso aplicando 2/3 dessa quantidade no primeiro cultivo e 1/3 no segundo cultivo. Então, no primeiro cultivo, a gente aplicou, então, 63 kg por hectare de fósforo e 77 de potássio. Nisso, a gente utilizou 300 kg por hectare da formulação 5-20-30. E no segundo cultivo, então, 1/3 da quantidade, então totalizou 32 kg por hectare de fósforo e 38 de potássio. A gente utilizou 160 kg por hectare da formação 5-20-30. Os teores de potássio ficaram um pouco mais altos do que as exigências, mas a gente não quis mudar. Ainda sobre o manejo fitossanitário. O uso de herbicidas em pós-emergência é outro fator que a gente deve ter muito cuidado. Muita gente usa até esse manejo, cuidando, até pode ser usado com um avião, mas a grande maioria usa por povejadores terrestres. A gente optou pelo FAST e o Clinch, com o objetivo de controlar algumas plantas daninhas com maior presença. Capim-arroz, que pode sobrar, junco, os cíperos, pode sobrar, angiquinho também pode sobrar. Então, usando esses produtos, a gente vai conseguir controlar essas plantas daninhas, sempre aliado do óleo mineral, observando as condições do clima, porque são produtos que, quando tiver a condição climática, pode ter uma grande influência em sua eficiência. Pode passar. Bom, então falando um pouco da irrigação. O que nós visamos na irrigação? Irrigação antecipada. Por quê? A recomendação técnica da cultura do arroz, ela recomenda o início da irrigação em V3 e V4. Mas vamos citar um exemplo assim. Como essa lavoura ela é grande, uma área de 100 hectares, no momento que nós fizermos a irrigação em V3, V4, ela vai demorar 2, 3 dias, até mais que isso, para completar total irrigação nessa lavoura. Isso, consequentemente, vai terminar com essa planta lá pelo estágio V6. Então, de modo, decidimos optar por antecipar essa irrigação, visando o quê? Visando uma maior produção e, sucessivamente, um controle de plantas invasoras. Pode passar. Bom, falando um pouco das principais pragas, como o Maurício havia falado, temos a bicheira da raiz, que ela é causada pelos orizofagos, orizai, a lagarta da panícula, temos uma praga muito comum, que é a lagarta da folha, Spodoptera, percevejo do colmo, Tibraca, temos o percevejo do grão também, o Euoebalus, e o pulgão da raiz. Pode passar. Como principais doenças, temos o brusone e a escaldadura da folha, no qual essa escaldadura ela pode ser afetada quando nós temos temperaturas muito baixas, que a cultura do arroz ela é extremamente suscetível a temperaturas baixas. Temos a queimadura da bainha, as manchas nas glumas causadas por fusarium, mancha parda, a podridão do colmo e a mancha nas bainhas. Pode passar. Dando continuidade ao que o Murilo falou recentemente, o controle dessas pragas, doenças, vem muito em função da questão financeira do produtor. Há tempos atrás, o produtor não tinha condição de fazer uma aplicação de fungicida na sua lavoura, porque
por muitas vezes tem que ser uma aplicação aérea por avião, que é caro, produtos são caros, o custo da lavoura já era caro, então tu entrar com um fungicida, um inseticida, por muitas vezes saía mais em conta perder por essas doenças e pragas e não investir nisso. Como agora o arroz está sendo mais rentável, nós temos tendo mais condições de produção, optamos por fazer uma aplicação usando o nativo, com fungicida, buscando controle de brusone, mancha, escaldadura, Mustang no Multi, entrando já no controle de percevejas, lagartas, que eventualmente podem acontecer, mas sempre buscando o preventivo e não deixando a lavoura entrar na fase de reprodução desses insetos e no aumento dessas doenças, sempre prevenindo e não deixando afetar toda a área. Pode passar. Bom, então, chegando na parte de bovinos, na parte de pastagem, né, a gente vale ressaltar que vem a ser uma parte mais complicada, porque se a gente não tiver uma capacidade operacional, ela vai estar completamente ligada ao sucesso de toda essa propriedade. Então, ela tem que passar tanto da soja, do arroz e a parte de manejo dos bovinos na pastagem, ela precisa ser excepcional. Senão ela pode acarretar num atraso de semeadura, pode acarretar até numa complicação de emergência da cultura do arroz, né? Então, como a gente tá sempre tentando adiantar e fazer um manejo mais, né, prevendo o que pode ocorrer, né? A gente vai sempre adiantar a semeadura. No caso, o principal do azevém ali vai ser uma semeadura no cair da folha da soja, né? Então, para fazer essa adubação no próximo do período, né, para aproveitar as temperaturas e para dar uma melhor condição, estabelecer essas forrageiras, para a gente conseguir já entrar com os bovinos um pouquinho antes, né? A mesma coisa do arroz. Então, a gente optou por utilizar a raça Aberdeen Angus, porque é uma raça que tem muita viabilidade econômica. Hoje é uma carne que está com muita alta no mercado, né? Então ela tem muita saída, né? E, então a categoria de novilhos vai ser de recria e uma unidade animal de 1 hectare, de uma unidade animal por hectare. Desculpa, pode passar. Pensando então nessa integração, né? Como ela se torna um pouco difícil assim o manejo, mas a gente também tem que pensar na viabilidade que ela pode trazer para nossas áreas, né? Sendo ela principalmente de cobertura de solo, né? Cobertura no inverno, onde vai ter um manejo eficiente de plantas daninhas, vai ter uma questão de adubação de sistemas que ela vai dar resposta a isso para o próximo ano, como a gente vai adubar essas pastagens. Ela tem uma ciclagem de nutriente muito alta em relação ao esterco bovino, a urina, né? Ela pode ser muito viável para as próximas culturas e biologia do solo, né? Então, a gente vai aliar essa sustentabilidade ambiental, econômica e social, entendeu? Então, as nossas definições assim de carga, ela é relacionada à quantidade de pasto disponível interligada à qualidade de pasto. Ou seja, a gente tem uma pastagem bem estabelecida já no cedo, bem adubada, com certeza ela já vai ter um alto índice de pastejo, né? E qualidade a gente nem vai se falar, porque como a gente está falando de azevém, que tem uma alta porcentagem de proteína, o trevo e o cornichão também, então a qualidade ela vai ser excepcional. Então, tendo visto que serão utilizados para terminação e comercialização, né, como tinha falado anteriormente, a necessita desse manejo fino da carga animal, né, para que não se sobrecarregue o pastejo, né, e não fique tão folgada. Então, a gente sugeriu utilizar uma novilha por meio hectare, né, sabendo que o peso gira em 250 a 300 quilos, e um pastejo horário rotacionado, né, para que não haja a degradação do solo e um subpastejo e também não tenha esse acúmulo de matéria seca. Então, por hora, era isso. Nosso planejamento está aí. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima.